Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Rolling Cash. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que precisa ter vez, ter voz e precisa ser olhado com mais empatia. Hoje nós vamos tratar sobre o autismo. Nós recebemos hoje Caroline Azevedo, que é presidente da Abrace, associação aqui de Rolim de Moura, que cuida das crianças autistas, não só das crianças, também da família, né? Do pai, da mãe e dá suporte, né, para que eles busquem pelos seus direitos. Então eu te convido a ficar nesse episódio e acompanhar. Não perca, tá? Porque tem muita informação e muita coisa boa nesse episódio. Espero por vocês. Rondon Cap QR Code. Mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code. Digite seu CPF. Gere o Pix. Pague pelo seu banco e pronto. O título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code. Um novo jeito de vender e comprar. Participe! Quando você escolhe um produto FEMAR, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Aproveite, essa oferta é exclusiva. E vive a emoção do Hexa sem travar. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Rolling Cash. Hoje nós estamos aqui para falar para vocês sobre um assunto muito importante que precisa ser visto, lembrado e principalmente precisa de informação sobre ele. Nós estamos aqui para falar sobre o autismo. E para isso nós recebemos uma convidada super especial. Carol, seja bem-vinda. Obrigada, Angélica, obrigada a todos que estão aí acompanhando a gente. É, assim, um prazer imenso todas as vezes que nós somos convidados para participar de qualquer coisa, né, relacionada à área, porque o objetivo da Abrace, né, da associação, é justamente levar esse tema para um número indeterminado de pessoas, e quanto mais pessoas souberem, melhor para a causa, melhor para todo mundo. Excelente, Carol. Carol, vamos começar primeiro você contando para a gente um pouquinho sobre você. Quem é a Caroline Azevedo? Essa pergunta é uma pergunta bem capciosa, na realidade. Bom, Angélica, eu sou advogada, né? Sou mãe também de uma pessoa com autismo, né? O Teodoro, hoje com 8 anos. E na época que eu me vi como mãe de autista, né? Isso em 2021, o Rolim de Moura não tinha uma associação. Então, eu me vi, assim, muito perdida nesse momento, né? E a gente sabe que os grupos de apoio, eles vêm de uma forma que te tira, muitas vezes, de um buraco, né? E as mães, quando elas têm esse diagnóstico, as famílias, quando elas têm esse diagnóstico, é um diagnóstico que te deixa muito perdido. Porque como o autismo, ele tem vários níveis e várias questões ali sensoriais e também intelectual dentro do próprio autismo, então você fica meio que se perguntando, tipo, aonde meu filho tá ou para onde ele vai. Então, às vezes, quando você tem esse diagnóstico, você compara o seu filho muitas vezes com uma pessoa que tem um diagnóstico mais, como é que eu posso dizer, com um nível mais elevado, e aí aquilo te dá um medo muito grande, né? Então, assim, nesse momento eu vi que a gente precisava de um espaço, a gente precisava de um lugar de acolhimento, e foi aí que a gente foi construindo isso, primeiramente através do grupo, né, de WhatsApp, e depois foi quando a gente institucionalizou e transformou o grupo numa associação que hoje é a Abrace, e atende aí toda a Rolim de Moura, né, e também região. Carol, então foi aí que começou a sua ligação com o autismo, né? A partir do diagnóstico do seu filho. Foi a partir do diagnóstico do meu filho, mas a partir do diagnóstico do meu filho eu comecei a olhar para trás, porque assim, quando você tem um diagnóstico na família, nunca é só um.
Porque o autismo, ele tem várias causas. Dentre as causas, ele tem um fator genético e hereditário, né? Então, eu comecei a observar que eu tive o diagnóstico do meu filho, e aí eu vi que o meu irmão também tinha características muito importantes, né? Que deveriam ser observadas. Então, foi aí que eu também consegui, aí a gente lutou e conseguiu ter o diagnóstico também do meu irmão, né? De autismo, já na fase adulta. Então, quando as pessoas falam, mas agora tá muito aparente essa questão de autismo. Não, gente, isso já vem de muito tempo. O autismo, ele sempre existiu, mas a gente teve várias formas de diagnósticos errados, e muitas pessoas que estavam, por exemplo, no nível 1, que é o nível de suporte onde a pessoa, ela precisa de suporte, mas ela consegue ter ali uma dinâmica de trabalho, de estudo, ela passa meio que despercebido, tá? Eu vou falar despercebido, mas não é despercebido, mas vai levando, né? Sim. Então, essa pessoa que ela tá no nível 1, provavelmente, quando ela chega na fase adulta sem diagnóstico, ela vai ter ali algum tipo, por exemplo, de transtorno de ansiedade, ou então uma depressão acentuada, porque o autismo, ele não some. Então, você não tem como você ignorar o autismo, entende? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Então, as pessoas, às vezes, elas ficam falando, nossa, mas o autismo é de agora, hoje que a gente tá falando sobre isso. Não, meu irmão tinha 30 anos quando teve diagnóstico. Pois é, Carol, é a importância do diagnóstico precoce, né? Então, assim, quanto antes a gente se atentar e buscar a entender os comportamentos dos nossos filhos, mais fácil a gente vai conseguir auxiliar eles, né? A se tornarem os adultos funcionais, né? Funcionais, exatamente. Legal. Carol, a Abrace, vamos contar para o pessoal um pouquinho sobre a Abrace. Abrace, o que significa essa sigla? Para o pessoal entender a importância dessa palavra. Na realidade, assim, quando a gente pensou no nome Abrace, ela significa abraçar mesmo, de você vir e abraçar essa causa. Então, assim, não é uma sigla que, por exemplo, a PAI, né? Associação de Pais e Excepcionais, né? Então, a Abrace, na realidade, vem para esse lugar, sabe? De abraço. De acolhimento. De acolhimento, né? De suporte, que inicialmente era aquilo que a gente fornecia, né? Hoje a gente continua fornecendo esse suporte, né? Principalmente esse suporte de apoio. Então a gente continua com o nosso grupo de WhatsApp, onde as famílias podem nos procurar, podem pedir para participar. É um grupo exclusivo para pais e mães de pessoas com autismo, de Rolim de Moura e região, né? Então a gente não tem só pessoas de Rolim de Moura, a gente tem pessoas de outros lugares, né? Isso também foi uma preocupação nossa quando nós criamos esse grupo, porque a gente tinha grupos muito fechados. Por exemplo, Cacoal tinha um grupo, né? De Paraná tinha um grupo, mas aí eles não permitiam que a gente entrasse, porque nós éramos de outro lugar. Então aí a gente falou, não, o que a gente quer é acolher todas as famílias que precisam desse apoio. Então, a gente deixou esse grupo aberto. A gente tem alguns grupos também, que são as AMAs, por exemplo, que eles são mais voltados para a associação de mães, né? E aí, a gente também teve essa preocupação com os pais, que ainda são poucos, infelizmente, Angélica. A gente tem um abandono muito grande, né? Os números, eles mostram isso. Geralmente, quem fica são as mães, mas, ainda assim, a gente tem alguns pais que ficam. E aí, a gente achou importante que eles também fossem lembrados nesse momento. Então, o nosso grupo, ele não é excludente, ele é completamente inclusivo, tá? Então, todos os pais, todas as mães, todas as famílias podem se sentir acolhidas nesse lugar. E a gente tem a instituição Abrace, né, que é uma associação, que é onde a gente consegue organizar, por exemplo, demandas junto ao município, junto ao estado, demandas relacionadas à educação, à saúde, a tratamento, requerimento, né? Então, assim, anualmente a gente sempre tem aí, começa a aula, por exemplo, a Abrace provavelmente já vai estar ali se movimentando para a questão de mediador escolar, de cuidador, a gente acompanha. A gente tem uma abertura, graças a Deus, muito grande, assim, no município, né? Então, a gente consegue ter esse contato com o secretário de educação, com a secretária de saúde, a gente consegue levar demandas, cobrar demandas, fiscalizar essas demandas. Então, assim, essa é a função da Abrace. A Abrace, na verdade, ela é um braço, né, do município, né, da administração pública, e a gente trabalha justamente para subsidiar, para ajudar, para auxiliar, para ser esse apoio. E quem sabe, nós estamos correndo atrás aí, quem sabe nós também algum dia, porque é nosso grande sonho, é a gente conseguir fornecer, né, terapias para o público autista dentro do município de Rolim de Moura. Esse é o nosso sonho, estamos caminhando para isso. Se Deus quiser, em um futuro próximo aí, a gente vai estar nesse lugar. Vai sim, se Deus quiser. Carol, então, além do apoio emocional, vocês também fornecem aos pais das crianças autistas atendidas por vocês, orientações Sim. jurídicas, Requerimentos. requerimentos,
tudo que eles precisam ali para solicitar, por exemplo, um auxílio de um cuidador dentro da sala de aula? Sim, a gente faz os requerimentos de forma gratuita, disponibiliza gratuitamente, desde solicitação de cuidador, mediador escolar, solicitação, por exemplo, para crianças que têm seletividade alimentar, que é uma questão muito tranquila, digamos assim, dentro do autismo. Tranquila que eu estou dizendo como é que eu posso dizer? É recorrente. Geralmente, o autista apresenta seletividade alimentar, né? Então, como é uma questão recorrente, a gente já tem um requerimento específico para que essa criança que possui seletividade alimentar, ela possa levar o lanche, né, de casa, porque, Angélica, não é que a gente está querendo dar um privilégio para essa criança, né? E isso é importante a gente também dizer, porque muitas vezes os outros pais, né, os pais que não são atípicos, muitas vezes eles não compreendem o que é o lanche para essa criança. Então, assim, o autista, ele tem uma rigidez comportamental, uma rigidez cognitiva, e muitas vezes ele pode apresentar isso também através da seletividade alimentar. Porque quando você se alimenta, você tem toda uma questão, desde texturas, a temperatura, a formas, a gostos, a cheiros, a cores, e tudo isso é muito acentuado no autista, né? Não em todos, mas existe uma grande quantidade de pessoas que apresentam isso. Então, essa acentuação sensorial, ela fica muito característica na questão da seletividade alimentar. Então, esse autista, ele não vai comer a alimentação que a escola vai apresentar daquela forma. Então, muitas vezes, por exemplo, é sopa. O meu filho, por exemplo, ele não se alimenta com comidas com caldo, coisas moles, coisas molhadas. Então, se é uma sopa, se é um caldo, se é alguma coisa nesse sentido, com essa textura, ele não vai comer. Então, essa criança vai ficar sem comer. E não adianta você deixar ela com fome, porque ela não vai comer, é aversivo para ela. Então, nesse caso, a gente entra como? A gente estrutura na escola, né? Olha, o que a escola oferece? Qual que é o cardápio da escola? Dentro do cardápio da escola, a criança se alimenta com alguma coisa? Ah, não. Dentro desse cardápio, a criança não se alimenta com nada. Aí é aberta uma exceção através da nutricionista do próprio município também e tudo mais. Então, assim, não é que a mãe quis e a escola optou. Não, não é isso. Tem todo um corpo de profissionais que atestam que aquela criança precisa daquela documentação, daquela alimentação trazida de casa, né, que não vai trazer risco às outras crianças também, porque a gente sabe que tem crianças com APLV, enfim, outras características que são bem importantes, a escola preza por isso também. Então, desde que tem a segurança de todos, né, e também tem o conforto dessa criança, a gente consegue adaptar isso para a escola. Então, é bem burocrático, e aí a gente consegue fazer isso através dos requerimentos. E o importante é que a escola está dando essa abertura para vocês, né, Carol? Graças a Deus, entender a importância para vocês, enquanto mãe, né, de crianças atípicas, quanto para a criança, principalmente para a criança, né? Que eles precisam estar ali inteirados, né, no meio, junto com as demais crianças, e às vezes isso seria um empecilho. Hoje, com o apoio também do município e principalmente da força de vontade de vocês, mães, isso vem se tornando realidade, né? Sim, graças a Deus, assim, Angélica, a gente está como instituição desde 2021, né, como Abrace, e eu consigo ver um cenário, assim, bem diferente de quando eu entrei, né, para esse mundo, digamos assim, eu consigo ver esse cenário completamente diferente. Então, desde 2021, a gente teve uma aprovação, por exemplo, da primeira lei municipal relacionada ao autismo, foi uma iniciativa desse grupo de pais e mães, por exemplo. A gente tem a identificação desses autistas dentro do município, que é feita através da Secretaria de Assistência Social. Então, a Secretaria de Assistência Social consegue fazer a identificação dessas pessoas para que a gente saiba quantos autistas tem no município de Rolim de Moura. Isso é muito importante para as políticas públicas, né? Então, lá em 2021, quando a gente ia falar, por exemplo, o SER não atende a demanda de autistas do município. Tá, mas qual é a demanda? De quantas pessoas a gente está falando? Então, tudo, quando a gente vai falar em política pública, a gente precisa saber quem é o público, né? Então, para isso, é aí onde a Abrace foi extremamente importante e continua sendo, né? Então, a gente continua sendo importante por esse lugar. A gente continua viabilizando esses atendimentos, viabilizando esses direitos, né? E se colocando à disposição também do poder público para a gente conversar sobre isso. Eu tive oportunidade, prazer de participar também de uma audiência pública, né? Que foi a respeito da reativação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu acompanhei. Você acompanhou? Foi muito
importante. Foi muito importante. Então, assim, a gente teve a aprovação, estamos aguardando as autoridades, né, para que esse conselho de fato venha a ser instituído, porque é um conselho extremamente importante. Isso significa que os recursos relacionados à pessoa com deficiência vão vir para esse conselho, como é feito com o CMDCA, por exemplo. O CMDCA faz um trabalho brilhante aqui em Rolim de Moura. Quem acompanha, por exemplo, o portal da transparência e vê lá quantos reais tem, final de ano tem a fechação, a prestação de contas. Então, isso é muito importante. É a forma que a gente tem de regular como os nossos impostos estão sendo aplicados. Carol, e hoje vocês têm quantas famílias cadastradas ali, atendidas pela Abrace, e quais estão sendo ainda as maiores dificuldades que vocês ainda encontram? Mesmo que já houve conquistas, conforme você disse, mas as dificuldades que ainda você está precisando bater na mesma tecla ali, que não está fluindo, às vezes, por falta de alguém estender a mão e falar, não, eu tô aqui, eu vou te ajudar. Olha, hoje a gente trabalha com aproximadamente, eu vou colocar aí 300 pessoas, porque a gente tem 272 cadastradas, tá? Esses cadastros, eles são registrados no cartório, então são cadastros válidos, não é só preencher a ficha, né? Nós temos essa quantidade de pessoas cadastradas e nós ainda temos algumas pessoas para cadastrar. Então, são aproximadamente 50 e poucas pessoas que nós ainda temos para cadastrar. Então, a gente trabalha aí com um público de mais ou menos 300 pessoas. As nossas maiores dificuldades, além de sermos todos voluntários e, além disso, nós somos mães atípicas, nós somos pais atípicos. Então, esse é um trabalho 100% voluntário, né? Então, além de eu ser mãe atípica, eu ter as minhas demandas pessoais com o meu filho, enfim, com o meu trabalho e tudo, nós estamos a serviço da associação 100% de forma gratuita, né? Então, assim, a dificuldade que nós temos é principalmente a burocracia, né? Tudo é muito burocrático, porque é uma empresa. Então, assim, você precisa ter reuniões com o contador, você precisa manter a documentação ali atualizada, em dia, você precisa fazer prestação de contas. Então, a gente tem algumas ações sociais, como, por exemplo, no mês de abril, que é o mês alusivo ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, a gente já tem a nossa carreata, que é a tradicional. Então, esse ano foi a 6ª carreata relacionada ao dia 2 de abril. Então, todo ano as pessoas esperam essa carreata, que é quando a gente atualiza as camisetas, né? Então, todo ano a gente tem uma camiseta diferente. Então, isso aqui também é uma forma que a gente tem de recolher recursos, né? De colocar ali um recurso, ainda que pouco, né? Mas a gente consegue ali um recurso para que a gente consiga, muitas vezes, fazer os cadastros das pessoas no cartório que tem um custo, né? Uhum. Então, assim, hoje a nossa dificuldade, primeiro, é essa questão de burocracia, a falta de mão de obra, porque infelizmente, né, infelizmente somos voluntários, então você acaba doando aquilo que você nem tem, que é o tempo, né? Mas assim, a gente tá conseguindo se organizar, a gente tem muitos sonhos, muitos planos, e eu tenho certeza, assim, que vai dar certo, sabe? Já tem dado muito certo. A gente não tinha uma sede, hoje a gente já tem uma sede física, mas a gente ainda precisa de voluntários, a gente precisa de pessoas que estejam ali dispostas, né, a nos auxiliar nessa demanda. A conquista da sede física, ela aconteceu quando e onde vocês estão localizados? Nós estamos localizados na Avenida Poeta Augusto dos Anjos, ali no bairro Beira-Rio, próximo à creche Altenir Tavares, né? A conquista da sede física, na verdade, ela veio como uma exigência também, né, do Conselho Municipal de Assistência Social, porque nós somos regulamentados pelo CMDCA e pelo Conselho Municipal de Assistência Social. E até então, nós, apesar de fazermos muitos trabalhos, porque nós somos mais de 300 pessoas, né? Então, a gente sempre realiza vários trabalhos bem significativos no município, enfim, em outras cidades também. E aí, a gente não tinha uma sede física. Então, aí o conselho falou assim, olha, a gente precisa que vocês tenham uma sede física, porque a gente precisa desses arquivos. Então, sempre ficava assim, os arquivos ficavam comigo, que sou a presidente, mas anteriormente era outro presidente, então aí o arquivo ficava na casa daquele presidente, aí depois tinha que transportar esses arquivos. Então, realmente ficava uma coisa, como é que eu posso dizer, insegura, né? Então, visando a segurança, né, da instituição e tudo mais, foi eu quero dizer sugerido, mas na verdade foi determinado, né? Que a gente tivesse ali um espaço físico pronto ali, né, para nos atender nesse sentido. Então foi daí que a gente viu
essa necessidade de ter essa sede, né? E hoje a gente vai organizar essa sede, né? Se Deus quiser, para estar fazendo aí os atendimentos. Mas é aquilo que eu tô falando, a gente precisa de voluntários, né? Então, se você... Vou até deixar aí esse gancho, Angélica. Eu ia aproveitar agora, Vou Carol, deixar que agora esse é a gancho, hora. com certeza. A gente tem um espaço estruturado, né? Nós temos uma casa, uma instituição, a gente tem algumas salas disponíveis, nós temos 2 salas disponíveis, com ar-condicionado, com mesa, enfim, tá toda equipada, né? Então, a gente consegue atender esses profissionais. Então, você que está começando, você que já está no mercado, psicólogo, neuropsicólogo, terapeuta ocupacional, né? Profissionais da equipe aí multiprofissional. Se você quiser doar o seu serviço ou fazer uma parceria, às vezes você faz um desconto, a gente consegue fornecer aí com preço melhor, né? Custo Para os nossos acessível, associados, né? um custo mais acessível. Pode me procurar, tá? Procura a nossa rede social, @abrace no Instagram, né? E também pode procurar aqui, eu tenho certeza que a Angélica Sim, passa, né? com Meu contato e certeza. tudo. E aí a gente organiza isso, porque nós precisamos de voluntários para a gente estar fornecendo esses atendimentos. Carol, dentro de todo esse contexto que você vem trabalhando, esse trabalho que você está desenvolvendo através da Abrace, aconteceu de ter algum caso, alguma criança que te marcou assim de uma forma que você vai levar para sua vida toda, assim? Falou sobre a Abrace, é aquela criança que vem na sua cabeça? Até me emociona, assim. Além do meu filho, né, lógico, eu tive uma situação, a gente fez a fonoaudióloga, a doutora Juliana, né, ela teve uma ideia de colocar pranchas de comunicação aumentativa e alternativa, né, e hoje a gente já tem essas pranchas, tanto no Gaia, que é um espaço muito bacana, inclusive gostaria de mandar um beijo pra Léo, que ela sempre nos acolhe. Eu já falei pra ela, ela tava na nossa carreata, e aí eu falo pra ela, Léo, muito obrigada, porque o Gaia é um refúgio para nossas crianças. O Gaia é um lugar onde as crianças vão para se regular. E é, assim, um lugar democrático. Você vê crianças, você vê pessoas de várias, né, de formas diferentes, de jeitos diferentes. Então, assim, o Gaia é um lugar super democrático. E aí, a Juliana instalou, né, fez esse projeto, a gente abraçou esse projeto com ela, então a Abrace é parceira do projeto, né, junto com o Rotary, se eu não me engano. Isso. O Rotary, né? Então, e aí, acho que é através da Casa da Amizade, se eu não me engano. E aí, a gente fez esse projeto e foi instalado algumas pranchas de comunicação aumentativa e alternativa. E o dia que uma criança chegou no Gaia, sabe? E ela... é uma criança nível 3 de suporte, autista, não verbal. E a gente tem o vídeo, assim, e é de uma amiga minha, mas não é porque é de uma amiga minha, sabe? E aí eu vi aquela criança conseguindo se comunicar. E ela falou, olha... na prancha, ela falou, olha, a gente tá aqui e agora a gente vai pra casa e acabou. E ele foi. Então, assim, é uma criança que, geralmente, ela não conseguia se regular. E quando ela se regulava, ela não queria sair dali. Então, a prancha trouxe essa estabilidade para essa criança e trouxe essa estabilidade para a família. Então, a família conseguiu ir, conseguiu aproveitar, conseguiu ali fazer o lazer dessa criança, a regulação dessa criança, e depois conseguiu retirar ela desse ambiente de uma forma mais humanizada. Então, isso para mim foi, assim, surreal, sabe? Carol, através desse relato, nós vemos a importância, né, da acessibilidade e da inclusão, né? Como você disse mesmo ali sobre o Gaia. O Gaia é um espaço totalmente inclusivo. Sim. Né? Eu levo muito também o meu filho ali, sou apaixonada pelo trabalho que a professora Leonice desenvolve, e você vê o quanto as crianças, ao contrário de nós adultos, né, que às vezes nós adultos, nós olhamos para o outro com um preconceito. A criança, ela não tem esse olhar. Sim. A criança, ela é totalmente inocente. Então, ela vai brincar, ela vai se divertir e ela vai incluir o coleguinha ali. Ele que possa ser um autista, pode ser um portador de deficiência física. Eu vi muito isso acontecendo ali no Gaia. E eu vejo a importância que tem esse espaço e também sinto que ainda falta mais espaços que tenha esse cuidado que a professora Leonice tem ali com o Gaia. Eu concordo. E na realidade, Angélica, eu vejo também que a gente tem que chamar as famílias que não são de autistas. Eu acho que a gente precisa criar uma força-tarefa e a gente precisa entender que o problema é de todo mundo. Porque uma criança autista dentro de uma sala de aula sem suporte, ela não vai conseguir atender as expectativas da sala, ela vai conseguir desestruturar essa demanda da sala, a professora não vai conseguir conduzir a demanda ali da sala como deveria, e todos os alunos vão ser prejudicados, inclusive a pessoa autista. Então, a gente tem que entender que essa família atípica, ela tá sobrecarregada.
muitas vezes ela não consegue estrutura emocional para ela cobrar o direito dela, porque ela não consegue nem falar. Eu lembro que ali nos primeiros, eu tive assim uns 2 anos, até uns 2 anos depois do diagnóstico do meu filho, que eu fiquei meio que numa catarse, assim, eu não sei nem explicar o que era. Se você perguntasse pra mim, tá tudo bem? Eu já ia chorar. Porque você fica naquela Tentando se sobrecarga, sabe? E é um luto que você não tem como você parar. Porque o seu filho precisa de atendimento ontem. Já tá atrasado. Então, você não tem como parar pra sofrer. Você tem que levar ele na terapia e ir chorando no caminho. É isso que dá pra fazer. Então, a gente tem que entender que você, mãe, você, pai, que tem uma criança na escola, por exemplo, numa escola do município, enfim, qualquer escola que seja, e você vê que tem uma criança autista, uma criança atípica, uma criança com deficiência, ajude essa família. Procure a secretaria da escola, procure a direção, procure a secretaria de educação, verifique o porquê que essa criança está sem suporte, sabe? Não joga a responsabilidade para cima da família, porque muitas vezes essa família ela não tem força de ir atrás. E essa criança sem suporte, ela está prejudicando não só a ela, mas toda a sala. Não a criança que está prejudicando, porque ela não tem culpa. Ela tem o direito de estar ali como qualquer outra criança. Mas a gente precisa de estrutura. É isso que a gente precisa. A inclusão, ela dá certo se tiver estrutura. A culpa não é da pessoa com deficiência, é da falta de rampa, é da falta de acessibilidade. Então, a gente precisa de estrutura. E o que a Abrace faz é cobrar a estrutura. E no meio disso, a gente ainda tem que dar o apoio para essas famílias. E nós temos que ser essas famílias também. Então, muitas vezes, a gente também precisa de apoio. Isso é muito importante. Carol, o que as pessoas elas ainda entendem errado sobre o autismo? Eu vejo muito, assim, da cobrança da inteligência, né? A gente tem aquela ideia de que o autista, ele é muito inteligente. Ele faz coisas extraordinárias. Mas o autista que tem esse nível de QI, né? Esse nível de inteligência é uma exceção. A regra nos mostra que o autismo, ele vem com comorbidades e muitas vezes a comorbidade é a deficiência intelectual. Então, a gente tem esse outro cenário. A gente tem o cenário do autista nível 1, que é o autista que é o inteligente, que é o que passa despercebido, que é o autista que acompanha a sala muitas vezes, que tem pouco suporte, mas em contrapartida a gente tem o autista nível 2, o autista nível 3, que precisa de muito suporte, que não consegue se regular, que precisa de muito apoio, que muitas vezes precisa de medicação e muitas vezes não consegue acompanhar a dinâmica da sala de aula por uma questão também de estrutura, de horário, né, e tudo mais. Tem muita questão sensorial também. Então, assim, a gente tem esses 2 cenários, né, e aí eu vejo muito que, inclusive, eu odeio qualquer coisa relacionada a filme, relacionada ao autismo, como é que fala? Séries relacionadas. Eu não assisto nenhuma, porque pra mim são todas muito... Diferente da realidade, né? Muito diferente da realidade. Porque, Carol, eu vejo assim, cada um só vai entender o que é ser uma mãe atípica, o que é enfrentar essas dificuldades, o que é você ter que levar em diversas terapias durante dias, quando você olhar para o seu filho e você entender que ele precisa disso. Exatamente. E quando a gente fala assim, levar em diversas terapias, as pessoas falam assim, mas quais terapias são essas? Vamos contar um pouquinho para eles quais são os profissionais que uma criança atípica precisa procurar? Então, assim, no geral, né, a gente precisa ali de neuropsicólogo para regular a questão do comportamento, né, que muitas vezes é um comportamento mais disruptivo, mais agressivo, né, e um comportamento estereotipado. E também a gente precisa do terapeuta ocupacional para regular a questão da seletividade alimentar, por exemplo, né, é uma criança mais seletiva porque provavelmente ela tem alguma questão sensorial. Então, o andar na ponta dos pés, por exemplo, que é uma característica típica do autismo, é uma questão sensorial, né? A criança, ela fica tão sensível que até a sola do pé tocar o chão é uma coisa aversiva. Então, ela levanta a ponta do pé. E isso, a longo prazo, se ela não faz essa terapia, ela pode vir a desenvolver o que a gente chama de marcha equina, que é quando a criança ou a pessoa, né? Existem pessoas adultas que andam dessa forma. Então, é quando a pessoa ela anda com aquela característica de ponta de pé. Então, o que isso acontece? Isso tem um alongamento de tendão, isso tem toda uma questão muscular, tem a questão da panturrilha. Então, assim, a longo prazo, isso vai trazer uma dificuldade para ela de marcha, né? De passada e tudo mais. Então, temos a terapeuta ocupacional, temos a neuropsicóloga, temos a fonoaudióloga, porque são crianças que são verbais ou não são verbais.
E quando ela não é verbal, aí ela precisa da adaptação, que é a prancha de comunicação aumentativa e alternativa, que foi o que a doutora Juliana, né, conseguiu aí introduzir no SER, no Espaço Gaia, né? Então, assim, esses 3 profissionais são o básico que a gente fala, né? É o básico de toda família que tem ali um familiar com autismo. Eu ainda incluiria a fisioterapeuta. Mas, assim, a fisioterapia é uma coisa, como é que eu posso dizer? Nova agora, não nova agora, mas nova no nosso município. Porque, por exemplo, em 2021, a gente não falava tanto de fisioterapia neurofuncional, porque a gente não tinha, eu acredito, né, que a gente tinha pouquíssimas profissionais. Hoje, graças a Deus, gente, assim, hoje o Rolim de Moura vive um cenário que eu falo, a gente, assim, não tá no melhor possível, mas a gente tá melhorando. Então, hoje a gente tem profissionais. A gente tem fonoaudiólogos excelentes formados com ABA, né, com especialização em ABA. A gente tem fisioterapeutas neurofuncionais, por exemplo, que atendem essa questão relacionada ao autismo. A gente tem, por exemplo, nutricionistas com especialização em seletividade alimentar. Então, assim, antigamente você chegava num nutricionista, por exemplo, e a sua criança ela tinha seletividade alimentar. O que ele fazia? Ele passava cardápio. Mas é uma criança que tem rigidez comportamental e ela tem uma rigidez ali relacionada à sensorial. Então, não é a questão de você organizar a forma como ela vai comer. Você tem que introduzir novas texturas para ela. Então, ela precisa de uma terapia alimentar. Então, assim, são coisas muito complexas, mas a gente está tendo aí esse suporte, né? Dentro do município tem vindo mais profissionais. Então, eu vejo que os próprios profissionais da área de saúde já têm entendido que Rolim de Moura é uma demanda. Isso que eu ia falar. Eu também fiquei muito feliz com esse crescimento que houve dentro de Rolim de Moura, né, nessa questão profissional. Lá no início, quando, né, começamos a ouvir mais, tratar sobre o autismo, era muito triste você precisar de um profissional e você não ter dentro da nossa cidade. Você tem que ir para Cacoal, você tem que ir para Ji-Paraná. E hoje as pessoas já estão entendendo, né? Os profissionais já estão entendendo que Rolim de Moura precisa de uma atenção e que nós também precisamos de profissionais qualificados, tão bons quanto os das demais cidades. Então, assim, eu também vejo, né, que nós temos profissionais incríveis. Eu super indico vários aqui também, que eu conheço o trabalho que eles realizam dentro da cidade. E acredito que futuramente nós teremos acesso mais fáceis, né, até esses profissionais e a outros profissionais. Eu gostaria que você deixasse para o pessoal que nos acompanha uma mensagem sobre essa importância do olhar para o outro, como se olha para si mesmo, sobre como também nós podemos fazer para auxiliar a Brace, sobre uma doação, sobre um apoio, né? Eu só preciso de um abraço. Às vezes a gente não precisa de um apoio financeiro, né? Às vezes uma mãe atípica só precisa de um abraço. É só de um colo para chorar, né? É verdade. Então, e aí a nossa casa, né, que a gente fala, a sede da associação é uma casa. Então, a gente fala, a nossa casa é para isso. É para ter um cafezinho, é para você pegar um diagnóstico, por exemplo, e ir para lá, para você ter para onde ir, para não ficar na sarjeta igual eu fiquei, por exemplo, quando eu peguei o diagnóstico do meu filho, né? Então, assim, por mais de que eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, né? Eu tenho condições financeiras de atender o meu filho na rede particular e tem mães que não têm. Eu tenho condição, por exemplo, de ter uma estrutura familiar, né? O meu marido não me abandonou. Uma rede de apoio. Uma rede de apoio. A minha mãe é muito parceira. A escola, né, onde meu filho tá, eu tenho um contato muito grande. Meu filho está na rede municipal, né, aqui no município de Rolim de Moura. Então, assim, eu tenho essa dinâmica com a escola. Então, assim, eu me considero uma pessoa privilegiada. Então, eu vejo que quando a gente tá nesse lugar, a gente tem que olhar para quem não tá. Então, esse é o chamado de você fazer qualquer coisa relacionada a questões voluntárias. É você olhar para você ver aquilo que você tem muito e você ser grato. E aí você tem que devolver de alguma forma, porque eu particularmente acredito que essa é a dinâmica da vida, né? A vida é para isso. Não tem que ter um sentido a gente estar aqui hoje e a gente tem que fazer a diferença por onde a gente passa, né? Então, aquilo que você estava falando, mas será que essa mãe, ela não tá precisando? Com certeza ela tá precisando. Né? Então, a gente precisa de voluntários, não só daquelas pessoas que têm um familiar autista. A gente precisa de toda a população de Rolim de Moura. A gente precisa de todas as pessoas engajadas e apoiadas, né, nesse sentido. Desde fazer um café, por exemplo, para essa mãe chegar. Então, assim, eu não sei o que eu posso fazer, Carol.
Você sabe fazer um café? É aquilo que eu tava falando. Tem o grupo, por exemplo, tem o SER, tem um grupo de mães, eu acho que é Vicenza, se eu não me engano, que faz bordados. Aham. Gente, aquilo é maravilhoso, aquilo é incrível. É coisa mais linda, sabe? E nem todas aquelas mães, por exemplo, tem algumas mães, tem umas que são tias, tem umas que são vós e tal. Então, assim, isso é incrível, sabe? Então, assim, eu não sei o que eu posso fazer, mas eu posso fazer um artesanato com a mãe. Eu posso ensinar um ofício para essa mãe que não pode trabalhar fora, porque ela tem esse filho e ela precisa estar em tempo integral. Então, o que eu posso fazer? Vamos pensar em coisas que a gente pode fazer para que essas famílias tenham condições de serem emancipadas financeiramente, porque é tudo muito caro. É muito caro e a gente não pode trabalhar, né, num horário específico, porque você tem que atender a demanda do filho. E aí, como é que faz? É aí que entra a importância do voluntariado, né, Carol? Com certeza. É uma excelente sugestão. Eu adorei a ideia, né? Essa importância das oficinas, né? Sim. Então, se uma pessoa aí, eu sei desenvolver pinturas em tecidos, e você quer desenvolver esse trabalho com a associação ali, com a Abrace, com as mães atípicas, pode procurar a Carol através das redes sociais, pode entrar em contato conosco aqui também do Rolim Cast, do Rolim Notícias, que nós vamos estar auxiliando vocês como localizar a Carol, e você pode escolher o melhor horário. Sobre o horário da casa, a casa fica aberta ali durante todos os dias da semana ou não, Carol? Tem dias específicos que vocês abrem dentro de horários específicos, até porque, como você disse, vocês também têm outras demandas, né? Então, hoje a casa ela fica aberta de acordo com a demanda necessária, né? Então, a pessoa entra em contato, a gente vai e atende. Ou então, a gente faz alguma coisa específica. Por exemplo, a gente vai fazer um café compartilhado, aí tem um dia específico que a gente faz isso. Porque hoje a gente não tem secretária, né? Então, se você quiser se voluntariar, né, e ser aí, doar parte do seu trabalho, meio período, uma vez na semana, enfim, a gente está à disposição. Então, como a gente não tem secretária, a gente não tem essa estrutura, né, para conseguir deixar uma pessoa lá naquele período. Mas é o que a gente está buscando, né, a gente conseguir estruturar dessa forma, porque é necessário. A gente precisa que essa casa fique aberta, né, pelo menos o dia todo, para que a gente tenha aí esse lugar de apoio, né, a gente sabe que é importante. Então, esse lugar de apoio, hoje, é o nosso grupo de WhatsApp, que eu gostaria de deixar também para você aqui, compartilhar, né? A gente tem um QR Code, depois se você quiser colocar, e aí a pessoa que for exclusivo para pais e mães de pessoas com autismo, né? De Rolim de Moura e toda a região da Zona da Mata, tá? Então, se você tá aí nesse lugar, você pode nos procurar, com certeza às vezes a gente não pode te dar esse apoio físico, mas a gente vai te dar com certeza esse acolhimento, esse apoio, essa estrutura emocional, né? Esse suporte para que você consiga passar por isso de uma forma mais fácil. Excelente, Carol. Eu quero te agradecer por estar aqui conosco hoje, por enriquecer o Rolim Cast, trazendo conhecimentos e informação para o pessoal que nos acompanha. E deixo o espaço aberto também para você mandar um recadinho para eles e convidar eles a conhecer a cada dia mais o trabalho que a Abrace realiza dentro de Rolim de Moura. Eu que agradeço imensamente, né? Eu costumo dizer que eu estou nesse cargo transitoriamente, né? Esse cargo de presidência é um cargo que é só um cargo, para mim, né? É um cargo, mas ele é transitório. A Abrace é uma coisa que vai ficar, né? Eu sou membro fundadora também, junto com outras mães, né? Da Associação Abrace. Então, assim, a Abrace é como se fosse um filho para mim também, né? Então, assim, querendo ou não, eu sempre vou estar, né? Ou na presidência, ou fazendo alguma outra função, voluntariada, enfim. Então, assim, eu gostaria de dizer, Angélica, para todos e convidar a todos a participar, porque a Abrace nasceu no coração de Rolim de Moura. Nós precisávamos da Abrace. Então, a Abrace veio num momento em que Rolim de Moura precisava da Abrace. O município precisa da Abrace. O poder público precisa da Abrace. Porque nós somos 300 pessoas. Então, nós não estamos falando por poucas pessoas, nós falamos por muitas, né? E nós só não chegamos ainda mais porque nós não temos estrutura. Porque se nós tivéssemos, eu tenho certeza que nós seríamos muito mais. Então, nesse lugar, eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui mais uma vez falando sobre autismo, enaltecendo o nome da instituição, que é uma instituição séria, é uma instituição que faz a prestação de contas regular. Nós temos uma contadora, que é a doutora Giovana, que também trabalha, doutora Giovana Voig, né, do Arno, né, filho do Arno. Então, ela é nossa contadora. Então, assim, é uma pessoa extremamente séria. A associação é uma associação séria, de pessoas sérias. A nossa diretoria é uma diretoria fortalecida. Nós temos aí ações, né, bem organizadas, né, como vocês podem ver. A nossa
nossa carreata, nós estamos na 6ª carreata, esse ano foi a nossa 6ª carreata. Então, assim, nós somos uma instituição estruturada, né? E nós gostaríamos também de chamar o poder, digamos assim, os nossos políticos, né, os responsáveis aí, para nos auxiliar, nos apoiar, né? Poxa, manda recurso para nós. Por que não tá vindo? Essa é a pergunta que eu sempre me faço, sabe, Angélica? Nós somos tão estruturados e muitas vezes a gente vê instituições que talvez não tenham tanta estrutura e conseguem receber recursos e nós precisamos. A gente só precisa do recurso para a gente fazer, porque a gente já está fazendo sem recurso. Então é isso, sabe? Eu gostaria também de trazer essa sensibilidade e dizer, nós precisamos de apoio. Nós não ligamos de fazer o serviço, a gente não liga de arregaçar as mangas e trabalhar, mas a gente precisa de apoio. Excelente, Carol. Pessoal, como vocês puderam ver, a informação, ela gera empatia. E a empatia transforma realidades. Então, abrace essa causa e vem ser parceiro também da Abrace aqui dentro de Rolim de Moura. Carol, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Rondon Cap QR Code. Mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code. Digite seu CPF. Gere o Pix. Pague pelo seu banco e pronto. O título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code. Um novo jeito de vender e comprar. Participe! Quando você escolhe um produto FEMAR, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Aproveite, essa oferta é exclusiva. E vive a emoção do Hexa sem travar.